Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista e no Antagonista Vídeos. Você confere também diariamente no site do Antagonista a minha coluna, sempre sobre o mesmo tema do Narrativas, sem paywall, para você compartilhar com seus amigos. Antes de tudo, quero chamar você para se juntar à corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe para a família Narrativas Antagonista continuar crescendo e chegando cada vez a mais pessoas. Fato do dia: Lula e os cretinos da imprensa. Gente, este assunto é para pegar fogo, porque as pessoas ficam completamente descontroladas quando se fala de Lula e imprensa. Tanto quem é a favor do Lula, quanto quem é contra o Lula. É um assunto que as pessoas saem do sério e por isso que é tão necessário um método inovador do Narrativas Antagonistas para treinar o nosso cérebro. Eu te dou fatos e depois te digo a minha opinião. Mas antes disso eu te conto qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: Lula e os cretinos da imprensa. Durante sua campanha eleitoral, a última, o presidente Lula várias vezes reclamou da forma como o ex-presidente Bolsonaro tratava a imprensa. Recordar é viver. Vamos a um desses episódios. Nós estamos vivendo um período em que um presidente da República ataca a democracia todo dia, ataca a imprensa todo dia. Quando não ataca a imprensa, ataca jornalista todo dia. E não é o presidente sozinho, é ele e a família toda. Então, esse tipo de gente não presta para governar o Brasil. Esse tipo de gente que enaltece o Ustra, que foi um torturador nesse país, que tenta utilizar as Forças Armadas como se fosse dele, quando as Forças Armadas é uma instituição do povo brasileiro, que rouba as cores do Brasil como se fosse o partido dele, a bandeira nacional, a camisa da seleção brasileira, ou seja, aquilo que é, na verdade, de todos, ele tenta extrair para ele. Então, qual é a prática democrática dele? Nenhuma. Bom, xingar jornalista, ofender jornalista, não era para acontecer neste governo, certo? Pois é. Vamos à realidade. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então, esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria, Haddad, dizer para você, pode ter certeza, Haddad, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. E aí, é muito curioso que, acompanhando esse tipo de declaração do Lula, entra também em campo uma outra coisa que tem se tornado comum, que é o tal do, como é que eles chamam? Gabinete de quê mesmo? Do amor, né? Esse rapaz, Thiago Resiste, que eu já trouxe aqui outras vezes, é um fake newseiro de mão cheia, que disse que o Bolsonaro não tomou facada depois que o Bolsonaro morreu, que a Michele Bolsonaro tem amante, é todo dia uma coisa. Já tem várias reportagens aqui no Antagonista mesmo, mostrando que todo mundo sabe que ele faz fake news. Ele já se encontrou com o Lula, a Glaze saiu em defesa dele esses dias,
ele se une a essa declaração do Lula. Vocês vejam que coincidência, vamos ver. Agora a imprensa está toda acusando o Lula de ser o responsável aí pela alta do dólar. Só que tem uma coisa, o dólar subiu essa semana frente ao euro, a libra esterlina na Inglaterra, a moeda do Japão, a moeda da Suécia, da Suíça. E aí, o Lula é presidente desses países? Pois bem, esse é o gabinete do ódio do Campos Neto, que são veículos de mídia que são sustentados aí por banqueiros que estão lucrando bilhões com os juros altíssimos do Brasil, e aí eles tentam destruir a reputação de qualquer um que vá contra seus interesses. Essa semana estão tentando aí pregar que o dólar subiu e a culpa é toda do Lula. É a mentira aí, a fake news da imprensa. Bom, nesse ponto, tem muita gente que vai chegar e falar: ah, eu não tinha dito, porque não é de agora, porque não sei o quê. Mas quantas pessoas lembram exatamente o que o Lula falava da imprensa? Bom, memória de elefante, né? Vão embora aqui comigo nessa jornada. Mas no comecinho do mandato, a insatisfação de Lula com a imprensa era expressada de uma forma mais tênue, porque ele queria fazer o contraponto com aquilo que acontecia no cercadinho do Bolsonaro. Ele chegou a dizer, dar uma declaração uma vez, de que o cercadinho havia acabado. Mas sempre ali no meio tinha aquela coisa: olha, talvez eu não faça o que a imprensa está esperando. Vamos dar uma olhada. Dito isso, queridos companheiros e companheiras, eu não sei se eu fiz aquilo que a imprensa imaginava que eu ia fazer, porque desde sexta-feira a imprensa está tentando adivinhar o que eu vou fazer nessa reunião. E eu vou fazer só isso. Fazer uma discussão sobre o governo. Agora nós vamos mostrar para vocês, é importante que a imprensa preste atenção, porque agora o companheiro Rui Costa vai mostrar, não é nada do futuro, é o que aconteceu em 13 meses de governo nesse país. Então é importante vocês prestarem atenção nos números que o Rui Costa vai apresentar, porque eu acho que vocês vão ficar surpresos com o que aconteceu nesse país, contra o pessimismo muitas vezes vendido através de determinados editoriais, através de determinados meios de comunicação. Vocês vão perceber a surpresa para aqueles que não acreditam no que está acontecendo nesse país. Bom, teve várias sutilezas dessas nesse mandato, mas teve umas horas também que já tinham descambado, não ao ponto de chamar de cretino, que nem ele fez agora, xingando, mas já tinha descambado para uma coisa do queimou a língua, mordeu a língua, sendo que o episódio não era bem esse que ele contou. Nós temos um problema que quando a gente fala demais, a gente pode queimar a língua. E ontem eu fiquei surpreso como a votação de ontem foi tratada. Inúmeros meios de comunicação passaram para a sociedade a ideia que o governo estava destruído, que o governo iria ser massacrado, que o Congresso não ia aprovar. Quando chegou a partir das 6 horas da tarde, todos aqueles que falaram do massacre, da destruição, começaram a falar da vitória do governo. Porque é preciso compreender a natureza da política. A política não é uma ciência exata, sabe, como 2 mais 2. A ciência, ela muda de acordo com a discussão. Antes do fenômeno Bolsonaro, Lula era muito mais contundente quando falava da imprensa. Era muito mais parecido com essa fala em que chama de cretinos os jornalistas. Depois, talvez ele tenha de fazer um contraste, não sei, vou analisar depois a minha opinião. Mas, assim, antes do fenômeno Bolsonaro, ele era mais contundente. Recordar é viver um depoimento dado a Sérgio Moro em maio de 2017, quando chega no momento das conclusões finais, quem que o Lula diz que tem a culpa nessa história toda da Lava Jato? A imprensa. A imprensa é o principal jogador. Veja, eu sei que o senhor vai dar decisão final como juiz. Isso. Mas veja, se não fosse o Lula ser o que ele é, ter a relação com o Brasil que ele tem, nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. Certo. Então o que eu quero é que se tenha respeito comigo.
Se tem respeito, se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresenta à sociedade. E o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que errou é punido. Pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Apresentem. Chega de diz que diz. Desculpa, eu vou interromper suas declarações finais, porque o senhor está fazendo aqui eu estou falando hoje em 2 minutos, político. Doutor Moro. Não, eu estou falando em 2 minutos, doutor Moro, o que se fala de mim há 2 anos, doutor Moro. A imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado, e desculpe se eventualmente não pareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. E as perguntas que foram feitas ao senhor presidente, como eu disse no começo, embora elas possam até parecer difíceis, mas é porque existe uma acusação criminal. Então não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal. Mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado exclusivamente com base nas provas e na lei, e serão levadas em considerações essas declarações que o senhor fez a esse respeito. Depois disso, ele saiu dando entrevista para os blogueiros amigos, falando que o Moro foi uma construção da imprensa que atuou 100% a favor dele e culpava principalmente a Rede Globo. Vamos conferir. Foi uma arquitetura de comunicação, porque quando o Moro pegou a Lava Jato, o Moro arquitetou com os meios de comunicação de que isso era possível se os meios de comunicação dessem a cobertura total para ele. E aí era 100%, e não estou falando de um dia, Kennedy, eu estou falando de 4 anos, 100%, todo santo dia, de manhã, de tarde e de noite, só matérias favoráveis ao Moro. O Moro, se tivesse que competir com Jesus Cristo, ganhava. Porque o Moro era endeusado 24 horas por dia. Ou seja, agora o que a gente está percebendo? É que ele estava mais para Judas do que para Cristo. E ele tem que pagar um preço. Ninguém pode colocar uma toga para ser juiz e mentir descaradamente, falsificar acusações, orientar procuradores. Que história que é essa? Que mundo que a gente está vivendo? Eles acharam que era fácil pegar meia dúzia de ladrão e delatar, sabe? Porque você percebe pelo vazamento que a obsessão deles era alguém para citar o Lula. Era preciso, o cidadão não era chamado lá para delatar, para ser preso. Ele era chamado para delatar o Lula. Sabe que história que é essa? Então, eu acho que o Moro não pode continuar sendo juiz. O Moro é o tipo da pessoa que tem que ser exonerado, execrado do Poder Judiciário, e ele que volta a trabalhar. Vamos voltar aqui 11 anos atrás, que é de uma época em que a maioria das pessoas ainda não se interessava por política. Começou muito depois das passeatas lá em 2013, então muita gente não lembra em que tom que o Lula falava da imprensa. Aqui é interessante porque ele reclamava que a imprensa precisava dar notícias boas. Ele ia ensinando o que ele queria que a imprensa falasse. Eu fico pensando o Brasil diante do mundo. Sabe, o que o Brasil evoluiu, o que o Brasil pode evoluir, e eu acho que a imprensa precisa evoluir também, sabe, não é possível, eu fico vendo matéria sobre economia, a impressão que eu tenho é que o Brasil acaba todo dia, sabe, eu ligo a televisão de manhã, eu vou fazer ginástica todo dia, saio de casa às 6h15, eu vejo assim, ou seja, sabe, assalto no bar, atropelamento não sei aonde, morreu não sei quem. Será que não teve uma galinha que botou um ovo aquele dia, alguma coisa nova? Será que não aconteceu um corococó? Será que o ovo era choco? Sabe, então, sabe, será que não nasceu uma criança? Será que ninguém arrumou um emprego? Será que, sabe, a impressão é que tem hora que tem vontade de se trancar dentro de casa e não sair de casa. Então, eu acho que muita coisa evoluiu no Brasil, mas acho que os meios de comunicação não quiseram evoluir. Ou seja, eles saíram de um momento de pensamento único em defesa do governo anterior ao nosso, sabe?
pensamento único favorável ao governo e passaram um pensamento único contrário, sabe, em que tudo era errado, tudo não dava certo, tudo não... Sabe? E até hoje continua assim. Essa ideia de que a imprensa só falava bem do Fernando Henrique Cardoso é mentira do Lula. O governo Fernando Henrique teve vários escândalos. A questão da emenda da reeleição, com toda certeza você já ouviu, problemas na privatização, teve de demitir ministro, tudo isso por denúncia da imprensa. Só que o Lula se agarra nessa ideia de 2013 que ele falou. Em 2019, ele estava falando a mesma coisa e querendo que os demais jornalistas entrassem com um processo internacional contra a Globo, que era a maior censora do Brasil. A imprensa, queria falar da imprensa, né? A imprensa está falando agora de polarização, radicalização, com um governo desse, como esse que a gente tem no horizonte, que é o Bolsonaro, que fala em AI-5, que fala em endurecimento do regime o tempo todo. Você não acha que está na hora da imprensa fazer uma autocrítica? É levantador isso, né? O senhor só vem e corta. A imprensa poderia fazer autocrítica de todo o meu mandato, gente. De todo o mandato do Fernando Henrique Cardoso, que era 100% favorável, contra o meu 100% contra. Você sabe, eu respeito muito a democracia e a imprensa. Eu não peço favor para a imprensa. Certamente eles não gostam de mim porque eu não vivia de jantar, de café, das contas. Certamente eles preferiam que ao invés de eu ir tomar café de manhã no Natal com os catadores de rua, de papel em São Paulo, e com os moradores de rua, se eu estivesse num campo de golfe, numa roupinha branca, sabe, com um estuquinha carregando os meus tacos, o CAD, sabe, eles não estavam brigando comigo, sabe? Então, eu acho que eles teriam que fazer autocrítica, sim. Aliás, vou cobrar de vocês, acho que a imprensa independente desse país deveria fazer uma denúncia contra a Globo por censura. A maior censura feita no Brasil hoje é da Rede Globo de televisão, que há mais de 100 dias não divulga uma nota do Intercept, dizendo que não tem provas. Mas quando o filho do Bolsonaro grava uma fita que não sabe ser verdadeira, lá no condomínio, a Globo dá como se fosse verdade a fita do filho do Bolsonaro. E do Intercept ela não deu nada até agora, dizendo que não tem prova. Manda fazer uma perícia. Imagina se fosse contra o PT. Já teria feito 500 perícias, já teria chamado 500 especialistas para falar: os especialistas estão dizendo que o PT errou. Olha, Globo, faça uma pesquisa para saber se o Gley está mentindo, se falaram ou não. Sabe por que a Globo não faz? Porque a Globo é responsável pela mentira da Lava Jato. E ela sabe que se desmontar a mentira, ela vai passar maus bocados de credibilidade. Mesmo então, assim, eu acho que ela precisa fazer uma denúncia em algum fórum internacional que defenda a liberdade de imprensa sobre o comportamento da Globo na questão da Intercept. Vamos voltar aqui no tempo também. Quase 10 anos atrás, o 1º de maio de 2015, quando o Lula fazia aqueles discursos, né, sempre nos eventos grandes promovidos pelos sindicatos, ele, mais uma vez, fala que a imprensa está sempre contra ele, obedecendo às elites. Na época, em 2015, ele dizia que o maior medo das elites era que ele voltasse ao poder e, por isso, havia uma conspiração da imprensa para impedir isso. O que me deixa inquieto é o medo que a elite brasileira tem que eu volte à presidência da República. Eles não suportam mais. Eles não suportam a ideia de ser um metalúrgico sem diploma universitário, o presidente que mais fez universidade na história desse país. Eu não tenho intenção de ser candidato a nada, mas eu tenho vontade de brigar. E é o seguinte: está aceita a provocação. Está aceita a provocação. Todo santo dia, insinuações. Lá na Operação Lava Jato, estou esperando que alguém cite o nome do Lula. E aí vem essas revistas brasileiras que são um lixo, não valem nada, falando a mesma coisa. Eu conheci muitos meios de comunicação falidos e ajudei porque acho que é importante ajudar
que a comunicação tem que ser forte. Agora, eu queria dizer uma coisa. Cada um olhe para o seu rabo, ao invés de olhar para o rabo dos outros. Em abril de 2022, isso depois que foi preso pela Lava Jato, foi solto, ele queria um pedido de desculpas da imprensa. Olha só. É que pedisse para a imprensa que disse que eu era ladrão tanto tempo, só um pedido de desculpas. Não precisa nem se culpar. Sabe, a Globo levou 30 anos para pedir desculpa por não cobrir a questão das eleições da campanha da indireta. Eu só queria que falasse o seguinte, presidente Lula, nós fomos enganados pelo Moro, nós fomos enganados pelo Dallagnol. Sabe, então eu só queria pedir desculpa. Nunca mais nós faremos isso. Não mintam sem ter certeza do que estão falando. Então hoje eu estou alegre. Essa decisão da ONU, para mim, foi uma lavagem de alma extraordinária. E o apoio de vocês. Tem a ideia da regulamentação da imprensa que vira e mexe, volta aí no PT. Esse evento foi muito interessante. Depois eu vou falar por que a presença da Dilma neste evento é muito interessante. Porque na frente da presidente Dilma Rousseff, o Lula defende um projeto de regulamentação da imprensa, dizendo que a justificativa era o quê? Que a imprensa foi favorável ao golpe. Que golpe? O golpe de 16. Vamos ver. Regulamentação da imprensa. Como se fosse anormal alguém querer democratizar, alguém querer ter o direito de resposta, alguém querer ter o direito de ser tratado com decência, com dignidade, coisa que na maioria das vezes nós não fomos. E o que foi o impeachment da Dilma? O que foi o impeachment que nós sofremos em 2016, se não a perpetuação e a consagração de um comportamento da imprensa totalmente favorável ao golpe? Em abril de 2022, quando essa conversa de regulamentação da imprensa voltou, o Lula falou num evento público o que aconteceu com essa ideia. Era uma ideia dele, da equipe dele, que ele tentou fazer a Dilma apresentar ao Congresso. E a Dilma não apresentou. Nós fizemos uma proposta de comunicação, depois eu volto na nossa questão, que não foi uma proposta do Frank Martins ou do Lula. Foi uma proposta de uma reunião que juntou mais de 3 mil pessoas a nível nacional. Juntou donos de canais de televisão, só não participou a Globo e o SBT. Mas participou mais de 2 mil rádios populares, participou outras rádios importantes, participou televisão, participaram. Tinha mais de 3 mil pessoas que aprovaram um documento. Aquele documento nós transformamos, sabe, numa proposta de regulação dos meios de comunicação. E você não vai regular revista, você não vai regular jornal, você não vai regular papel, porque isso é o cara que faz. O que a gente queria? Ter uma preocupação com a questão da internet, sabe, que ainda nós não sabemos o que fazer, e ter uma preocupação com o sistema de comunicação eletrônico. A última regulação nossa era de 1962. Sabe? Então, como é que a gente faz aquilo? A sociedade disse, e nós queríamos apresentar no Congresso Nacional para quê? Para debate. Não foi apresentada pelo Paulo Bernardo, porque talvez a companheira Dilma não quis mandar para o Congresso Nacional. Mas em algum momento alguém vai propor para fazer. Muitas vezes a gente ouve dizer que a tal da regulamentação da imprensa que o PT está propondo é semelhante à regulamentação da imprensa da Inglaterra. Você já deve ter ouvido isso. Agora eu vou trazer aqui para você o Lula falando qual é a ideia dele de regulamentação da imprensa, não só da imprensa, da mídia mesmo, dos meios de comunicação. Uma regulamentação, veja, em algum momento a sociedade tem que opinar sobre as coisas que acontecem no Brasil. Por que a gente é democrático para achar que a sociedade tem que interferir em tudo e na hora de discutir determinado conteúdo, a sociedade é proibida de discutir? Nós não queremos ter ingerência. Sabe, não é fazer o conteúdo, é dizer que tal conteúdo não pode ser publicado porque ele é ofensivo à sociedade brasileira, à nossa cultura, aos nossos costumes. Quem é que vai julgar? É a própria sociedade, não é o presidente da República.
Eu vejo agora os procuradores com medo da lei de abuso de autoridade, eles vão ser julgados por juízes, e eles não querem nem ser julgados. Sabe, quando uma televisão conta uma mentira política, eu não estou definindo a questão cultural, não, mas vamos entrar no campo da política. Quando uma televisão conta uma mentira política, como contou tantas do Moro contra mim, e que meu advogado entrava com pedido de direito de resposta, nunca tivemos. Mas você não acha que isso corre o risco de ser confundido com censura? Porque veja... Veja, o que eles vão dizer, querida, é o seguinte, essa conversa eu já ouvi demais. Eu lembro que uma vez apareceu uma ideia para a gente criar o Conselho Nacional de Jornalismo, tá lembrado? Era uma reivindicação dos jornalistas, que veio através do Sindicato de Brasília. E antes da gente discutir, o meu companheiro Ricardo Couto mandou para o Congresso Nacional, conversou com o líder da bancada, não sei. Ou seja, a imprensa bateu tanto, a imprensa que defende a OAB, que defende o Conselho do Psicólogo, que defende o Conselho de Arquiteto, o Conselho de Engenharia, o Conselho de Medicina, ela babava com ódio da possibilidade de um Conselho Nacional de Jornalistas. Por quê? Por que ele se sente tão ofendido? Eles nem aceitaram o Jornal do Brasil, mudaram a Hora do Brasil. Ora, então você imagina que essa gente se autodenomina dono do país. Sabe, eles podem tudo, eles devem tudo, eles falam a hora que eles quiserem. Pois é. E ainda teve um vídeo que aconteceu agora, quando ele foi a Angola. Talvez eu tenha reparado coisas nesse vídeo, porque eu morei em Angola. Eu trabalhei lá na ONU, na campanha de erradicação da polio, eu lidei com o governo angolano. Estou trazendo esse vídeo aqui porque ele é um fato que aconteceu para você analisar depois. Estão nesse vídeo o presidente Lula e o ditador angolano João Lourenço. Olha o que o presidente Lula fala sobre a imprensa lá de Angola. Todos vocês, nunca vi imprensa tão comportada, acho que é porque você está aqui. Porque no Brasil a imprensa não é comportada assim, não. No Brasil a imprensa é mais, cobra mais. De qualquer forma, gente, obrigado pelo carinho, obrigado a vocês. E até o próximo encontro meu com... O que vocês acharam dessa história toda? Gente, calma, muita calma nessa hora. Que antes de eu achar alguma coisa, antes de você achar, de me dizer o que você pensa, vamos embora para as narrativas? A extrema-direita agora está toda ofendidinha porque o Lula chamou de cretinos, os cretinos, que disseram que o dólar subiu por causa da entrevista dele ao UOL. O dólar subiu antes dele falar isso na entrevista. E aí, eles se sentem agora muito ofendidinhos. Como se não fosse normal do jogo democrático a imprensa fazer isso, atacar o presidente pelos interesses políticos da elite econômica, colonialista, o pacto da branquitude, que não quer um homem que veio do povo no poder. É por isso que eles atacam Lula. E é do jogo ele responder também. Agora, essa extrema-direita quer o quê? Qual que é o modelo deles? É o genocida? É o Bolsonaro com o seu cercadinho acossando ali os jornalistas? Ou é o quê? Esse mundo de maluco bolsonarista que perseguiu o jornalista durante 4 anos? Quem critica o Lula é porque está com saudade disso, do tratamento do Bolsonaro. Nossa, mas o antagonista descobriu agora que o Lula não gosta da imprensa? Nós avisamos. Nem assim o antagonista fez campanha para o Bolsonaro, que é quem verdadeiramente defendia uma imprensa livre. Nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado e vocês estavam fazendo L por debaixo da mesa, fazendo denúncias falsas e críticas injustas contra o presidente Bolsonaro, que sempre foi o único defensor da liberdade de imprensa que a gente já teve no governo federal. Agora, eu fico assim, dividida. Eu não sei se eu fico triste porque eu vejo que o cerco está fechando mesmo, ou se eu fico feliz por ver quem fez o L se ferrando.
A culpa disso tudo que a gente está vivendo é de quem se absteve, é de quem fez a falsa narrativa de que o Bolsonaro era contra a liberdade de expressão. Faz o L agora, isentão. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que esses avanços do Lula sobre a imprensa, que começaram em 2003, no primeiro mandato dele, vão continuar. Só que agora eles têm condições diferentes que eu creio que podem ser uma tempestade perfeita e muito perigosa. Que condições são essas? Primeiramente, a própria imprensa. A imprensa, no primeiro mandato do Lula, sentiu uma mudança muito grande, porque antes nós entrevistávamos os presidentes da República sempre. Com o Lula, isso começa a mudar, porque ele não dava mais entrevistas, como o Fernando Henrique dava, como o Collor dava, como até os últimos generais da ditadura davam, mais livremente. Ele só discursava. Então já houve ali essa mudança e já havia um atrito do Lula com a imprensa e do PT com a Globo desde sempre. O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Quem é jovem há muito tempo se lembra desse slogan. Depois o tal do slogan Globo lixo, que a direita agora também usa. Então, assim, ele tem uma situação que para ele é favorável agora, que é o de parte da imprensa passando pano para tudo que ele fala, agindo como assessoria de imprensa do presidente. Mudou o cenário. A gente tem uma parte da imprensa que sempre historicamente foi atacada pelo PT, passando pano para ele. Por outro lado, a gente tem uma população que não se sente representada pela imprensa em muitas coisas. Há uma diferença ideológica entre o total da população brasileira, que é conservadora, com este pequeno grupo que é a imprensa, que é de tendência progressista e esquerdista em sua maioria. As pessoas se descolam e nós estamos também num processo de nos descolarmos da realidade. Então, o que é que acontece? A pessoa está com tanta raiva da imprensa, do Lula, do não sei o quê, que ela não quer saber mais da realidade, quem é aquele jornalista, o que aquele jornalista falou, o que aquele jornalista fez. Ela acha que ela não precisa saber nada do jornalista, nem ouvir o que esse jornalista diz, para fazer um julgamento. Então, você veja, eu ouço direto que eu sou lulista ou que eu sou bolsonarista. Por quê? O que leva as pessoas a concluírem isso? A própria imaginação delas. Elas tomam a minha figura por isso. E se sentem no direito de falar mentiras, de fazer acusações de que eu seja partidária um ou outro, para defender o seu político de estimação. Por quê? Porque toda pessoa que tem um político de estimação acha que a imprensa é injusta com ele. E a gente tem realmente uma diferença brutal de tratamento do geral da imprensa, de grande parte da imprensa, entre o Bolsonaro e o Lula. Ocorre que as pessoas extrapolam isso para todos. Né? Os bolsonaristas extrapolam isso para todos, eles não querem nem saber. Pegaram raiva, não querem nem saber. E os lulistas, quem não defendeu o Lula, eles simplesmente carimbam de bolsonarista, a pessoa passa a ser maldita e tudo contra ela passa a ser aceito. Quando você tem um público que age assim e uma imprensa que já tem problemas e que se distanciou desse público, quem que sai ganhando? O político populista. Porque aí ele fica com a faca e o queijo na mão para ir avançando cada vez mais. Primeiro, porque o público dele vai querer. Depois, porque o público do adversário dele vai ficar feliz porque a imprensa se ferrou. E terceiro, porque a imprensa vai ficando cada vez mais dócil, que não vai vendo lugar para sair. E aí vão aumentando as perseguições pessoais aos críticos que sobram.
Porque os jornalistas vão aprendendo com a experiência. Nós estamos num momento em que quem é independente e critica todos, não apenas sofre perseguição dos políticos, mas sofre perseguição por parte do público. E essa é uma novidade. O falar mal do governo e falar mal de político, há milênios, é um esporte dos adultos. Mas hoje você tem fã-clube de político que avança para cima de jornalista independente. Engraçado que não avança para cima do fã-clube do adversário do outro, né? Do adversário do político que eles amam, mas de jornalista independente, eles são implacáveis. Então o que vai acontecendo? Cada vez menos gente topa essa parada. Cada vez menos gente quer abrir a boca. Cada vez menos gente topa se expor. Muita gente vai ficando cansada desse clima e passa a não consumir notícias. Você não conhece gente que fala: ah, não, nem me manda isso de política, que olha, eu cansei da política. Não quero ouvir, não quero saber, não quero falar. Muita gente que se desiludiu com condenações por corrupção que foram revogadas, fala: ai, não adianta nada do que eu fiz. Enfim, o presidente Lula não xingou por descontrole. Ele xingou porque ele pode. Ele tem condições para ir adiante, só que ele só vai até onde o público deixa. O público vai continuar ajudando Lula ou não? Parte da imprensa que passa pano para ele vai continuar ajudando Lula ou não? O avanço dele sobre a imprensa depende da resposta a essas perguntas. Bom, tema quente hoje, hein? Tema quente, Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Preciso fazer um aviso para vocês. Semana que vem não tem Narrativas Antagonistas. Vou tirar 5 dias de folga. Folga total, você não vai me ver em canto nenhum. Enfim, tiro esses dias de folga na primeira semana de julho, na segunda semana de julho. Eu tô aqui de volta com vocês. Combinado? Um ótimo fim de semana. Que a próxima semana seja gloriosa para todos nós. E depois eu tô de volta. Grande beijo, até lá.